Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero te mostrar o seguinte: Leandro, quais são a seleção de exercícios para de alguma forma eu construir a minha coxa e o meu glúteo, sem você precisar fazer nenhum exercício isolado. O que eu quero que você entenda é que se você aprende a treinar, se você coloca intensidade, como eu menciono em qualquer dos outros vídeos aqui meu que eu menciono isso, aprende a colocar intensidade, faz com cadência, você leva o seu músculo até a falha, você vai ter resultado. Perceba, treinando menos e de alguma forma tendo mais resultado do que colocando um monte de isolado. Então roda a vinheta que eu quero explicar hoje uns conceitos por trás e você vai entender, caramba, é isso aqui que você precisa de uma forma organizada. Roda a vinheta. Seguinte, dentro da sala de musculação, dentro da academia, você tem exercícios, ou seja, movimentos que eles são finitos. Eles não vão, tipo assim, não é infinita a quantidade de exercícios. Aí as pessoas acabam fazendo o quê? Querendo inventar exercícios para que de alguma forma você, nossa, eu tenho que fazer algo diferente para eu ter resultado. Você não precisaria disso. Se você fizesse o básico bem feito, que é o tal do BQF, é o básico que funciona, você já teria resultado. Então, por exemplo, se eu falo para você, quais os melhores exercícios para trabalhar o seu glúteo e a sua coxa? Eu colocaria dentre eles um agachamento. Então, é óbvio, né, que eu ia colocar um agachamento. Então, se você faz, por exemplo, agachamento livre com máxima amplitude e você faz com cadência, sendo devagar, controlado e você chega na sua falha com boa técnica, você vai desenvolver a sua coxa e o seu glúteo. Se você faz, um exemplo, né, um afundo, que é um tipo de agachamento também. Se eu faço um afundo aqui, ó, eu desço o glúteo para baixo e para trás. Na hora de subir, força no calcanhar, deixo o tronco inclinado, o tronco não é reto. Inclino o tronco, desço para baixo e para trás. E eu vou até a minha falha, é um outro movimento também para construir coxa e glúteo, potente para construir coxa e glúteo. Principalmente quando eu falo de glúteo médio. Quando você faz movimentos que são unilaterais, por exemplo, um afundo. Outro movimento aqui, ó, vou colocar a perna aqui em cima da bicicleta, ó. Quando eu faço, eu elevo a perna, é um afundo, só que é um afundo búlgaro aqui, ó, certo? Eu desço lá embaixo e eu subo, eu trabalho muito o meu glúteo máximo e também trabalho o meu glúteo médio. Quando eu falo, por exemplo, de um leg press, que eu vou colocar do lado para você aqui, é um excelente exercício. Quando você faz ele, por exemplo, de forma unilateral, ele é um excelente movimento para trabalhar o seu glúteo máximo e também o seu glúteo médio. Então já falamos aí de agachamento, falamos de afundo, falamos de búlgaro, falamos de leg press. Outro movimento interessantíssimo para trabalhar o seu glúteo também, que seria o nosso levantamento terra. Eu coloquei aqui os steps aqui, ó. Mas pode ser sem o step, tá? Ó, se eu faço aqui, por exemplo, né? Tá o peso no chão aqui, eu faço levantamento terra, é um excelente exercício para trabalhar o meu glúteo, principalmente ali o glúteo máximo. Então, quando eu falo isso para você, é que esses aqui, eles já vão funcionar muito bem. Um outro momento bem interessante para trabalhar o seu glúteo, que eu já falei para vocês, é a subida no banco. Então, olha só, imagina que isso aqui é um banco, né? Pode ser na academia, pode ser em casa e tal. Você vai fazer um afundo aqui, ó, alongando bem o seu glúteo e você vai subir, né? Como se fosse um degrau. Vai descer devagar, alongou lá embaixo e subiu. Esses movimentos aqui, eles já são completos. Só que as pessoas perguntam assim, Leandro, quais são os melhores exercícios para trabalhar o meu glúteo? São esses aqui que eu falei para você. Tudo que está aqui, de alguma forma, você pode fazer variações entre eles e você pode colocar intensidade. Aí as pessoas, na cabeça delas, elas acreditam que eu preciso variar os exercícios para que eu tenha mais resultado. Você não, por exemplo, o agachamento, eu posso fazer o agachamento, um exemplo para você. Eu posso fazer mais rápido, eu posso fazer mais devagar, eu posso fazer um agachamento até a falha aqui, pegar um halter, por exemplo, desse aqui, ó. E aí depois que eu fiz com peso mais alto, eu pego um peso mais leve, eu faço repetições mais explosivas. Ou seja, eu usei dois tipos de agachamento, porém eu deixei esse agachamento mais difícil. A galera tem que entender que essa questão de treinamento, você precisa se manter treinando com os movimentos básicos para você conseguir evoluir neles. Se você fica trocando treino a todo instante, o seu corpo não tem como se adaptar, por exemplo, ao agachamento. Você troca o agachamento, vou fazer o hack agora. Aí você faz do hack, não, agora eu vou fazer no Smith. Só que você fica rodando, são movimentos que são muito semelhantes. Então, a ideia é que você progrida a carga nesses exercícios, você coloca uma intensidade adequada para que você evolua.
Essa ideia, por exemplo, que eu sempre falo para vocês, você precisa fazer o isolado? Não precisa fazer o isolado, porque os básicos já vão ativar todos os músculos do seu corpo. Quando eu faço movimentos unilaterais, eu mencionei para você, quando eu faço aqui um afundo, eu já trabalho meu glúteo máximo e meu glúteo médio. Aí você se pergunta, mas por que eu vou fazer uma abdução ou uma extensão, sendo que o afundo aqui, ó, ele já é um movimento que vai trabalhar com a carga elevada em cima de você e vai ter uma boa hipertrofia do seu glúteo. Aí o seu treino fica mais longo e mais chato. Por quê? Porque você viu a blogueira, porque você viu o seu influencer fitness, porque você viu sei lá quem. Entenda, gente, boa parte das pessoas falam simplesmente a mesma coisa. Que você tem que fazer, não, tem que ter agachamento, tem que ter leg press, tem que ter afundo, mas tem que complementar com a abdução, com a extensão, com a elevação pélvica. Será mesmo? Eu já mostrei vários resultados de pessoas aqui que não fazem, os meus alunos não fazem isso, e eles têm ótimos resultados, fazendo o quê? O básico bem feito, o básico que funciona, né, que é o BQF. Quando você entende isso, gente, eu coloquei algo, ou seja, que as pessoas não estão falando. Porque seria muito mais fácil, lembra que eu falei pra você, de colocar a bunda aqui pra cima e ficar fazendo isso aqui e dizer pra você que isso aqui é o segredo. Só que boa parte das pessoas que estão lá na internet tomam anabolizante, não falam pra você e diz que o segredo é a elevação pélvica, diz que o segredo é o glúteo caneleira, e não funciona assim. Quando você faz glúteo na polia, quando você faz uma extensão, tem até máquinas que você faz, né? Tem máquina que você pega aqui e você faz uma extensão aqui. O movimento ele não é com amplitude muito boa, a carga ele é muito inadequada e você não consegue gerar uma intensidade para aquele músculo. Se você, presta atenção, se você fizesse só os básicos, já iria funcionar. Eu já mostrei aqui várias vezes para vocês, né, a questão aqui do glúteo, né? Se eu de alguma forma não aplicasse os básicos e não tivesse resultado, eu não teria glúteo máximo, glúteo médio desenvolvido. Eu não faço, gente. Os meus alunos não fazem abdução, até porque, imagina só, você faz os básicos com intensidade, seu treino duraria 40, 50 minutos, 55 minutos. Se você coloca os isolados, cara, não tem como. Você vai ter que fazer 1h10, 1h20, 1h30 na academia. E será que você tem tempo para isso? É muito mais vantajoso na questão da gestão do nosso tempo eu focar em algo que já me traz resultado de fato, sem eu precisar fazer movimentos a mais, que não vão trazer um resultado tão grandioso assim. A boa parte das pessoas que eu falei pra você, elas são hipócritas na internet, porque boa parte toma anabolizante, não fala isso pra você, e diz que o segredo, minha bunda cresceu quando eu fiz isso aqui. Aí você pega um elástico e você faz isso aqui. Lembre-se sempre, tá? Dependendo do quadro, você não consegue fazer um agachamento, você é uma pessoa que tem uma condromalácia grau 3, grau 4, você sente dor no joelho, você sente, você tem artrose, artrite, a gente pode sim começar com isolado. Só que o isolado vem só pra de alguma forma começar os trabalhos no seu glúteo ali e tal. Quando você começar a fazer um agachamento e não sentir dor, a gente retira os isolados e parte só pro treino básico. Quando você percebe, gente, que a grande parte das pessoas falam por aí que você tem que fazer alguma coisa, será que tem mesmo? A ideia é que você se questione também. Porque eu sempre falo pra você, se você fizer levantamento terra, agachamento livre, se você fizer um leg press, se você fizer um agachamento búlgaro, você completa aí o seu posterior de coxa fazendo uma mesa flexora ou uma cadeira flexora. Se eu falo que é só isso que você tem que fazer, você fala assim, não, eu quero mais. Não, mas é só isso que você tem que fazer. É igual, gente, pensa assim, ó, quando o médico ele vai lá e prescreve algo para você, é numa dose correta, é numa intensidade correta por tanto tempo. Quando um treinador prescreve algo para você, é numa dose correta, por um tempo determinado, com a intensidade certa. Se você faz o passo a passo, eu não tenho dúvida que você vai crescer. Eu vou colocar aqui a foto da Merilane, por exemplo. A Merilane, ela treinou com vários programas fitness que tem por aí, não conseguiu resultado. Por quê? Porque não tinha um treino adequado. O treino dela era muito volumoso, cheio de isolado, e ela não conseguiu desenvolver. Aí você percebe que a coxa dela, da coxa que ela tinha, para a coxa que ela tá, e uma mulher que tem 55 anos e tá na menopausa, teve esse resultado. A Zana também perdeu muita gordura na barriga, olha a quantidade de gordura que ela perdeu na menopausa também. E eu poderia colocar outros resultados aqui, mas eu quero que você entenda que essas pessoas aqui, elas não fazem, Ana, por exemplo, vou colocar duas fotos dela aqui, duas imagens dela. Ela faz o búlgaro, ela faz o levantamento terra, ou seja, e outra, tá? Será que o glúteo dela cresceu com esses movimentos aqui? Não só esses, mas outros também, tá? Vou colocar a foto aqui pra você. Percebe lá, vou colocar uma setinha no glúteo máximo dela e no glúteo médio. Olha o glúteo médio como cresceu. Ela nunca fez treino isolado para o glúteo médio. Ela fez os básicos bem feito e o glúteo dela se desenvolveu. Aí eu te pergunto, o nosso corpo, ele é muito parecido com o outro. Nossa genética é muito parecida. Ou seja, se eu faço o básico, que meu corpo já foi feito para fazer aquilo, gente, o seu corpo foi feito para fazer o quê? Presta atenção. Foi feito para você agachar,
foi feito para você agachar desse formato aqui. O seu corpo não foi feito para você andar de lado. Concorda? Pra mim você não anda de lado, né? E aí você vê pessoas com elástico pra lá, elástico pra cá, andando de lado, abrindo a janelinha, né? Fazendo assim, a pessoa geralmente, né? Ela fica aqui, né? E ela deita e faz isso aqui, né? Fazer uma pré-ativação. Só que esses movimentos de pré-ativação, se você já fosse direto para o treino e aquecesse no próprio exercício, você já iria ter ativação no seu glúteo. Então você não precisaria fazer isso. A gente faz isso, gente, de pré-ativação e tal, para quem não consegue agachar. Se você não consegue agachar, se tem alguma limitação, ok você fazer isso aqui. Porque independente, gente, se você coloca isolado ou se você coloca os básicos, o resultado é o mesmo. Eu vou colocar aqui, ver se eu coloco o estudo para vocês. Fizeram um estudo aonde colocaram. Vamos fazer só o básico, preste atenção. Vamos fazer só o básico. Leg press, agachamento, levantamento terra, mesa flexora. E vamos fazer os básicos e fazer o isolado, só o isolado. Aí você percebe que nitidamente o resultado ele foi, vou colocar o gráfico aqui, ele foi exatamente o mesmo. Você percebe que uma linha está bem do ladinho da outra, ou seja, estatisticamente não teve diferença entre os grupos. Aí você percebe, será que eu tenho que fazer isolado? Estou te mostrando um estudo. Você não precisaria fazer o isolado, a não ser que, Leandro, eu tive, sei lá, eu sofri uma lesão de ligamento cruzado anterior, ou eu tenho artrose, eu não consigo agachar. Talvez, nesse momento, você pode fazer elevação pélvica, extensão, abdução. Quando você estiver apto a fazer os exercícios os básicos, eu retiro os isolados. Presta atenção, gente. Os isolados é só em uma parte específica, dependendo do quadro que você tem. Se você é uma pessoa, vou colocar aqui, natural, assim, não tem nenhuma patologia, você só vai fazer o treino básico. Você não precisa chegar lá na academia e eu vou fazer uma pré-ativação. Aí você pega aqui, coloca um elástico e vai pra lá. É um passinho do caranguejo aqui, né? Ou você abre a janelinha igual eu fiz aqui. Ou você faz aqui, fazer uma pré-ativação e tal. Você não precisaria, é só você ir pro aparelho. Vou começar no agachamento. Vai pro agachamento, faz 2 séries de 12 a 15 repetições com a carga baixa, os seus glúteos já vão ser ativados. Só que aqui você já está aquecendo no aparelho específico. Se você vai lá, vamos lá, gente, vamos fazer a pré-ativação. Aí você faz a elevação pélvica de ativação, você faz esse aqui, né, que eu fiz de ladinho aqui, que é a ostra, você faz um deslocamento. Só aqui já vai uns 10 a 15 minutos. Aí depois você parte para o treino principal. Sendo que se você fosse para o agachamento você já teria a ativação necessária. E você já teria um treino muito mais rápido, muito mais eficiente. O que eu te mostro aqui, eu não falo no que eu acho. Eu pego um estudo e falo assim, se você colocar só os isolados e você colocar os básicos, é basicamente a mesma coisa. Então, se eu faço só os básicos, eu já ganharia tempo, porque não faz sentido eu fazer a questão das ativações e assim por diante. Então, se eu falo para você, os melhores exercícios para construir glúteos, levantamento terra, agachamento livre, tem afundo, tem o búlgaro, tem o leg press unilateral. O stiff, ele trabalha um pouco do seu glúteo, mas o stiff ele é para posterior. O glúteo vai trabalhar quando você traz para cá o corpo, mas é muito pouco, tá? Comparado aqui, o stiff, tem pessoas que falam por aí que o stiff é para glúteo. O levantamento terra, que é mais ou menos um stiff, levantamento terra é diferente, tá? Então olha só. Se eu faço aqui, um levantamento terra, eu desço no stiff, dobro o joelho e aí eu subo. Aqui é para glúteo, muito mais para glúteo. Quando eu faço um stiff, é mais para posterior e muito pouco do glúteo. O glúteo é utilizado? Até é, só que muito menos do que a questão do glúteo. Então, esses são os melhores exercícios, gente. A subida no banco também, que é muito pouco explorada, tá? Então, subida no banco, vamos lá. Levantamento terra, você tem agachamento, você tem afundo, você tem o búlgaro. Você tem o leg press, tanto normal quanto unilateral. Você tem a subida no banco, você tem o stiff. Você tem para posterior de coxa uma mesa flexora, uma cadeira flexora, o stiff também é para posterior de coxa. Você tem o levantamento terra também, que é para posterior e para glúteo. Então, dentro desses exercícios, você já tem o que você precisa. Se tiver de uma forma estruturada, organizada, você já vai ter esse resultado. O problema é que as pessoas elas ficam acompanhando coisas na internet e aí muitas das vezes a pessoa aplica uma dose a mais no treino dela e ela não tem aquele resultado, porque a blogueira, porque a influencer não falou que ela tomou anabolizante e o glúteo dela não é natural. Então você vai de alguma forma se frustrar porque seu glúteo não ficou igual ao dela. Então seja pautado na realidade. Se você tiver um treino bem adequado, um treino com a intensidade correta, você vai ter o seu, eu garanto isso pra você. Todos os alunos que eu coloquei pra você aqui tiveram resultado e eu não prescrevo treino isolado, pode ter certeza. Eu tenho alunos na Itália, nos Estados Unidos, no Japão, eu tenho alunos em vários países aqui, no Canadá. Você tem que ter certeza, gente, não importa. Se você aplicar, você pode estar lá do outro lado do mundo. Eu prescrevi o treino pra você, você seguir o passo a passo, você vai ter resultado. Entenda que boa parte das pessoas simplesmente falam a mesma coisa do mesmo jeito.
que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas pergunta se eles mostram algum tipo de estudo. Não mostra. Simplesmente fala, mas aí que o seu glúteo, ele foi feito para fazer isso aqui também. Olha, quando você faz um afundo aqui, ó, os feixes do seu glúteo, vou colocar aqui o glúteo médio, os feixes do seu glúteo também, eles fazem essa ajuda, principalmente pro glúteo médio aqui, eles fazem ajuda também para estender. Tanto é que eu falei para você, coloca, quando você descer no afundo aqui, desce no afundo, quando você subir, põe a mão no seu glúteo máximo, vai estar ativado. Agora põe a mão no seu glúteo médio, aqui ó, ele vai estar também ó, ativado, ele vai estar trabalhando, só que você vai trabalhar com uma carga mais adequada para que ele faça força. Então o seu glúteo vai crescer. Eu te mostrei aqui o resultado da Zana, por exemplo. Então, entenda, esses são os melhores. Leandro, aí se eu fizer algo diferente, posso fazer extensão, abdução? Poder, você pode fazer o que você quiser. Vai entregar mais resultado? Eu não sei. Porque se a dose estiver a mais, você pode não ter o resultado esperado. E o tempo na academia seu vai ser um tempo muito maior. Então, será que não é mais inteligente fazer um treino mais curto, mais eficiente e que me entregue os mesmos resultados? Eu acho que é muito mais viável. Então, é um vídeo para explicativo para você. Eu já falei um pouco sobre isso em outros vídeos, mas eu quero que você entenda. Não caia em falácias de pessoas que de alguma forma usam, sei lá, influencers que já tomaram anabolizante para mostrar o que é bom para glúteo ou não. Vá entendendo se a pessoa mostra algum estudo, mostra algum artigo que baliza aquilo que ela está falando. Senão, não faz muito sentido para mim. Tudo bem? Então lembrando, tá? Precisa de pré-ativação, precisa de fazer... Não precisaria. Se você fosse por treino básico, por exemplo, vou começar meu treino, vou começar no agachamento. Pega o agachamento, pega a barra lá, aqui ó. Pega a barra, certo? Se você está fazendo em casa, na academia, pega uma carga baixa e você faz aqui, ó. Você faz agachamentos um pouquinho mais rápidos aqui, ó. E aí o seu glúteo já vai ser ativado, a sua coxa vai ser ativada também. Aí já vai preparar o seu corpo para o treino que está por vir. Então faça isso, gente. Para aquecer na academia, pega o primeiro aparelho que você faz 1 a 2 séries, carga baixa, 12, 15 repetições. Aqueceu, já coloca a sua carga ali que você vai progredindo carga e assim por diante. Você vai ganhar um tempo na academia e depois você vai agradecer. Porque, de certa forma, isso aqui que entrega resultado com menos tempo. Tudo bem? Feliz pra você. Se você curtiu, seu comentário, compartilhe mais pessoas, inscreva no canal e eu te vejo numa próxima. Lembrando, hein? Vamos lá. Ganhar sua coxa, desenvolver esse glúteo seu aí. Faz o BQF. O básico funciona. Sempre vai funcionar. Fui!